Monique Danella, você tem uma missão, obviamente, adicional para complicada, complexa, porque assim, tem print, tem mensagem, tem um monte de situação para tentar trazer pra gente da ordem cronológica. A nossa produção separou até alguns prints, enfim. E ele falou que ia tomar o cartão do jeito que ele escreveu, ele toma o cartão do jeito que ele escreveu. Meio doideira, assim. Explica pra gente o que aconteceu quando começou essa investigação. E assim, eu acho que azedou o negócio pro Bruno Henrique, viu, Monique? Seja muito bem-vindo. É um assunto muito sério, né? É muito sério. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Essa última notícia, né, foi uma notícia de ontem à noite que foi divulgada inicialmente com exclusividade pelo Metrópolis, né? Eles tiveram em primeira mão acesso ao inquérito da Polícia Federal, iniciando o Bruno Henrique nesse caso, envolvendo um cartão amarelo que ele tomou no Campeonato Brasileiro contra o Santos. E como o Ricardinho falou, né, há alguns meses a gente já tinha falado sobre esse tema aqui. Foi exatamente antes da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Muita gente na época até falou em teoria da conspiração, né? A gente viu torcedores compartilhando coisas relacionadas a isso, que era para desestabilizar o Flamengo antes de um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Mas a verdade é que agora o Bruno está indiciado pela Polícia Federal e ontem eu tive acesso ao inquérito, pude ler ele completamente e tem vários prints, né, que são utilizados ali como provas, como possíveis provas contra o Bruno Henrique nesse inquérito e que trazem, né, mais detalhes do que poderia ter acontecido. Foi um cartão na ocasião que o Bruno leva no finzinho da partida. É o terceiro cartão amarelo dele, ele já vinha pendurado. E na época, quando a gente trouxe a notícia aqui que o Ricardinho falou antes da final da Copa do Brasil, o STJD acabou arquivando o caso por falta de provas e de indícios, né? Até se falava na época num valor irrisório perto do que o Bruno ganhava, e o caso acabou sendo arquivado. Mas agora é um inquérito da Polícia Federal e o Bruno vai ser indiciado. Antes da gente entrar nos prints, né, para a galera entender do que a gente está falando em termos do que podem ser provas contra o Bruno Henrique, trazendo para o âmbito esportivo, a gente ainda não tem uma consequência, um reflexo imediato, mas o STJD já pediu à Polícia Federal o inquérito completo e todos os relatórios para que possa reabrir o caso. E aí, esportivamente falando, se o Bruno for punido, ele pode pegar até 2 anos de suspensão. No momento, o Flamengo emitiu uma nota ontem à noite informando que não tinha sido notificado por nenhuma autoridade até aquele momento de ontem. O Bruno, a princípio, está relacionado para o jogo de hoje contra o Juventude. Só não irá jogar se for uma opção da comissão técnica, mas tecnicamente, fisicamente falando, ele está relacionado para essa partida. E a assessoria do Bruno Henrique também disse que até o momento, ele não iria se manifestar. Então, no âmbito esportivo, para o torcedor que nos acompanha, o Bruno está sendo indiciado pela Polícia Federal, mas ele está disponível até agora, né, até essa hora que estamos falando, para entrar em campo pelo Flamengo. A gente ainda não sabe quais serão esses desdobramentos a partir de agora desse inquérito apresentado pela Polícia Federal. Acho que a gente tem os prints, né? A gente está vendo imagens aí do momento, né, do lance ali com o Soteldo. O Bruno acaba reclamando. Eu vou usar aqui também o meu retorno para ler, porque as letras são bem pequenininhas, né? Mas são conversas de WhatsApp do Bruno com o irmão dele. E aí o irmão chama o Bruno, né, nessa conversa. E a gente pode ver ali que foi no dia 29 de agosto de 2023 a conversa. Ele falou: tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? E o Bruno responde: sim. Quando o pessoal mandar tomar 3, liga a nós, hein, kkk. Contra o Santos. Daqui quantas semanas? Aí o Bruno responde: olha aí no Google, 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? E aí a resposta do Bruno: não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. E aí o irmão diz: bom, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Então a Polícia Federal considera que esse primeiro print já é um indicativo, né, de que o Bruno estaria passando uma informação privilegiada para o irmão dele. A gente vai para o próximo. O Bruno chamando o irmão: ô Juninho, você consegue fazer a transferência daquele Pix no valor alto da sua conta? E aí ele responde: consigo, BH, qual o valor? E o Bruno responde: 10 conto, consigo. Me manda seu Pix aí, vou te mandar os 10 mil. Fazer gol, hein? Tá no meu cartola, brincando aí. Você transferiu o Pix que eu vou te mandar aí. São vários prints, né? A gente tem mais, eu vou passar aqui para poder enxergar direitinho. No próximo tem ali, né, os dados do Pix. Ele diz: você não pode ser, temos nomes iguais.
Aí o irmão fala, vai dar ruim, o que era? E aí ele responde, vai, negócio de aposta aqui. E aí o irmão diz, uai, dessa ideia aí que eu vou apostar também que eu tô precisando de dinheiro. Não dá para ter certeza, né, que todas essas coisas se conectam, mas é um outro momento do Bruno falando também sobre apostas. Aí a gente vai para o próximo print, que é do dia 7 de outubro já. E ele fala, esse aqui pesado não dá para você não, né? A sequência dessa conversa. Se eu ganhar R$1.000, tá bom, se for coisa certa. Tem que ter 10 mil todo final de semana, diz o Bruno. Ah, tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000, ia apostar agora. Manda numa conta de terceiro e ele me manda. E aí o Bruno responde, estou vendo aqui, você não dá. E aí a gente vai para o último print que a gente tem aqui, que é dessa sequência dessa conversa. Ele falando, entendi, meu olho até brilhou, dá para tomar um cartão hoje, não? E ele fala, dá não, tenho um já. E aí no fim o irmão falando que deu certo, perguntando se deu certo, conseguiu. Isso é só um trecho, né, pessoal, para a galera entender que está em casa. Tem até alguns outros prints e alguns trechos de conversa de depois do jogo contra o Santos, depois que o Bruno toma o cartão, uma conversa dele com o irmão, em que o irmão pede uma quantia emprestada, um valor emprestado para ele para pagar a pensão e fatura de cartão de crédito, e diz na conversa claramente que apostou naquela dica que o Bruno deu do jogo contra o Santos, só que por conta de suspeita, os R$12.000 que ele ganhou na aposta estão presos na casa de aposta e ele precisava do dinheiro. E aí o Bruno diz que vai emprestar e dizendo para quando esse dinheiro sair, ele pagar de volta. Então, assim, não são só sequências de prints de antes do fato, né? Tem prints de conversas de depois e falando claramente, né, sobre o valor que o irmão teria ganho com essa aposta e o irmão citando isso de aquela dica que você me deu do jogo do Santos. Então, de fato, assim, a gente não sabe como será a sequência agora, né? Eu, especificamente, não sou especialista na lei que envolve esse caso, mas a gente, como leigo, lendo os prints e lendo as conversas, a gente percebe e entende, né, que é uma situação muito delicada para a defesa do Bruno Henrique, e a gente aguarda, inclusive, Vitor, no dia de hoje, os desdobramentos, né? Porque, como eu disse, agora o STJD vai reabrir o caso, é possível que o STJD, inclusive, dê uma suspensão preventiva ao Bruno Henrique, enquanto, né, o caso está sendo julgado, porque são prints muito sérios que estão nesse inquérito. É totalmente diferente de quando surgiu o tema lá atrás, antes da final da Copa do Brasil, quando a Polícia Federal vai até a casa dele para busca e apreensão. Não tinha nada tão contundente ali naquele momento. Agora a gente tem um inquérito aberto com vários prints anexados e conversas muito delicadas, como a gente mostrou aqui. Então, é possível que o STJD, inclusive, dê uma suspensão preventiva ao Bruno. Então, de momento, nesse horário, agora, 12h10, que a gente está falando aqui no De Placa, o Bruno está relacionado para o jogo contra o Juventude. Pode ser que isso mude até o fim do dia. Ele não se manifestou, nem ele próprio, nem através da assessoria de imprensa, e o Flamengo até ontem à noite não tinha sido comunicado por nenhuma autoridade e segue aguardando, né, os desdobramentos também. É uma situação gravíssima envolvendo um dos principais jogadores da história do Flamengo, dá para a gente dizer assim, e a gente está acompanhando de perto para poder trazer as atualizações. É decepcionante, né? Mais do que isso também, né? Você ter o Bruno Henrique como um jogador, sendo uma figura extremamente importante para a história, vencedor, e que ganha muito dinheiro, e assim, é bem decepcionante isso. Monique, obrigado, viu, pelas informações, e acho que deu para a galera ter muita noção do que foi, tá? Qualquer novidade você volta, tá bom? Fechado. Um beijo pra vocês. Obrigado, Monique. A gente teve o caso. Cara, que a gente teve o caso do Bauerman, no Santos, que vocês vão se lembrar. Tá jogando no Pachuca, tá? Então acontece o seguinte, o Bauerman reuniu os jogadores e jurou aos jogadores que não tinha nada. Não tinha nada. E depois ficou provado que tinha muita coisa. Como é que os jogadores do Flamengo hoje vão acreditar no Bruno Henrique? Mas você vê, como eu interpretei a conversa, né? O que aconteceu ali, o que o irmão dele fala pra ele? Quando for tomar, me avisa. Ou seja, quando você tá com 2 cartões, ele tinha um jogo depois do Santos tinha um jogo contra o Fortaleza, sei lá, e depois era o Palmeiras. Ou seja, o combinado era que ele ia tomar o 3º cartão amarelo de forçar. Ou seja, o que o irmão dele perguntou pra ele? Não é pro Bruno Henrique ganhar dinheiro. Bruno Henrique, quando pedirem pra você tomar um cartão, me avisa. Aí é a falta de inteligência. É o cara que não consegue entender o que ele tá fazendo. Ele não consegue perceber que o que ele tá fazendo ali é um crime. Ele não consegue entender. Pra ele, vou fazer, eu já vou tomar o cartão mesmo, vou avisar meu irmão aqui.
Cara, ele pode não ter ganho um centavo com isso. Com Ele pode certeza não ganhou um centavo com ter tomado cartão amarelo. Só que isso não deixa ele de ser Não, mas ele sabe, porque ele fala assim, não pode ser você porque nós temos o mesmo nome. Não, mas esse aí, Não, mas aí é uma mas outra é conversa que ele fala que é continuidade, não. aposta de É, cavalo. que ele fala que ele gosta de apostar A em questão cavalo, é outra esportiva, coisa. o problema é o seguinte, o que o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique não tivesse falado, é algo que acontece há décadas e faz parte do planejamento das equipes. Olha, o treinador pede, que você o Zé Mané, neste jogo você toma o cartão, Fica fora força o cartão para ficar... Se Isso o cara é uma vai servir administração seleção de e tem cartões. rodada, né? Exatamente. Não, tem várias questões, teve questão até pessoas, tem assim, teve um jogador que já foi afastado porque ele tomou o cartão para poder ir no churrasco da família no interior, tem várias questões. Quanto a isso, ok, Só que aí foi quando um problema, você ele foi afastado. avisa Você alguém, aposta, Não, o né? problema, não, e avisa para ganhar dinheiro. pra ganhar Esse é o dinheiro. problema. Exatamente, é crime. É crime. É crime, tem que E, fazer. e ele tá numa situação que é muito difícil dele... Não tem o que Como fazer. que ele vai dizer que não? Não tem o que fazer. Não tem o que tá fazer. print, tá mostrado. Inclusive, eu entendo que é até Não tem o que uma fazer. questão de burocracia, que é um processo, uma investigação. Sim, sim. Mas não é suspeito de forçar, ele forçou. Tá? Já tá mostrado aí no print. Eu acho que nesse momento Cara, o próprio não é suspeito. Flamengo tem que tirar ele do jogo. Cara, Porque ficou uma situação muito complicada. Não, e Muito até de equilíbrio mesmo, emocional. Claro. cara, assim, a gente obviamente vai seguir acompanhando, a gente sabe que não é algo simples, né? Sim. É uma apuração, envolve polícia, Imagino que hoje o inquérito vai chegar ao Flamengo. O Flamengo Pois vai é. ter que tomar alguma... É. E o próprio STJD deve pedir o Não, afastamento isso- do você- Flamengo. Fora que a gente mostrou só um trechinho da conversa, Conversa grande. são quase 4 mil, tá? E- Prints. 4 mil E prints, você viu os assim, cara, valores muita que o coisa. irmão, a prima postou? lucraram um Não, e lucrou- eu quero- Não, não, tem e- aqui, e- um e lucrou, detalhe- eu não, peguei não. aqui, ó. Eu peguei aqui. É, Na verdade, eles não lucraram porque a casa Porque a de casa aposta- bloqueou. Então, E isso porque, funciona. é. Ela identifica, fala, peraí, Volume do muito nada estão grande, né? colocando aqui E, de R$2 mil novo, pra cima do Bruno as Henrique. casas de apostas são vítimas também disso. Claro que são. Por isso que elas, Com inclusive, certeza. têm esses mecanismos. Opa, aqui Aqui, tem ó. uma aposta E muito ficou acima preso da o média. dinheiro, ele mesmo Ó, fala. só a título de curiosidade, Vai para lá, uma pessoa excelente seria um vídeo. lucro de R$6.100, para uma outra de 4.700 e para outra 3.050. Se isso aí faz falta pro Bruno Henrique. Não, pro Bruno é, Henrique não assim. faz, é pra Não, mas pra tudo família, bem, mas né? você tá precisando de dinheiro? Faz um pix Faz lá o pra Pix, pessoa. né? Não avisa que você vai tomar o cartão, porque isso é Pô. crime. Mas é isso que eu falo. Fala, irmão, por por isso que favor. vai além vai além da discussão do mau caratismo, Sim. bandido. Não é essa aqui. É cara. uma falta questão de de falta de inteligência. inteligência. O cara não percebe que está cometendo um crime, cara. Só que agora vai pagar por ele. Só que ao mesmo isso tempo... e não tem essa. Então, só que ao mesmo Cometeu tempo... cometeu o crime, filho. Só que ao mesmo tempo não dá pra dar aquela desculpa de ele é. estava isso aí foi falado lá atrás, ficou Concordo. em alta pra Não caramba. é pra passar pano. A gente ouve agora a diretoria sempre falando para os jogadores não pode fazer. Na Europa já é algo assim, tradicional, lá É não questão de faz bom mais. senso, não. Enfim, cara, vamos seguir acompanhando, tá?